O Jornal Nacional vai apresentar a partir de hoje uma série de reportagens sobre obras sociais de algumas das dezenas de igrejas evangélicas presentes no Brasil. Segundo o IBGE, enquanto a população brasileira cresceu 15,5% entre os dois últimos censos, o número de evangélicos dobrou. Hoje, são cerca de 15% dos brasileiros. Essa semana nós vamos ver o trabalho que os evangélicos estão fazendo, não só em cidades grandes como o Rio de Janeiro, mas também em comunidades menores, do interior do país, apoiando populações que frequentemente são esquecidas pelo poder público. O que as pessoas costumam ouvir que acabam ouvindo errado? Que a igreja só existe para pegar dinheiro do povo, que a igreja só existe para enganar o povo. Os pastores são tidos como charlatões, pegadores de dinheiro, mas ninguém vê para o processo social, os acontecimentos sociais que a igreja promove. Você vai conhecer o trabalho dos metodistas nos subterrâneos da nossa maior cidade. Eles estão lá, mas pouca gente vê ou quer ver. Vidas estacionadas nas calçadas, presas no beco escuro da indiferença. A cidade trata como quem não tem mais chance. Eles olham para aquilo e não tem jeito mais. É um caminho que parece não ter volta. Viver na rua transforma a vida das pessoas por fora e também por dentro. Sensações de raiva, fome, angústia, solidão vão se multiplicando. A Prefeitura de São Paulo estima que hoje 12 mil pessoas vivam dessa forma, numa espécie de prisão a céu aberto nas ruas da cidade. Pois quis a ironia que justamente aqui no bairro da Liberdade, uma porta aberta para dentro de um viaduto se transformasse numa espécie de saída, numa chance para quem não tem mais nada. A escada leva para uma espécie de oásis urbano, repleto de desencontros. Meu nome é Edileuza Maria de Lima, sou daqui de São Paulo, quero que a minha família venha me procurar. Estou procurando um primo meu de Minas Gerais. Uma chuveirada que revigora, um tanque para lavar as roupas, um ferro para passar, um lugar para trocar a dureza do cimento pelo conforto de um travesseiro. Por enquanto, seu endereço é o quê? O armário 59. E daqui a pouco pode ser qual? Pode ser outra coisa melhor. Quer dizer que esse barulho da rua... É um terror, um terror muito grande. Quando essa pessoa está perdida, ele precisa de um gesto, de alguém que estenda a mão, de alguém que demonstre o amor de Cristo de forma prática. E é essa fé que nos faz olhar para essa pessoa e entender que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na verdade, se não fosse a fé, nós não estaríamos aqui. Esta é a fé dos evangélicos da Igreja Metodista, fundada em Londres no século XVIII. Ela chegou ao Brasil em 1835 e hoje tem aqui 341 mil fiéis. Os metodistas são conhecidos por serem missionários, por considerarem que o mundo é a sua paróquia e por não perderem a esperança nas pessoas. A fé em ação, ela transforma muita coisa, né? Essa é a crença de quem está nesses trabalhos. E essa é uma crença importante porque acaba tendo uma interferência, às vezes definitiva, na vida de indivíduos, né? Quem acreditaria em Antônio, afundado nas drogas, alcoólatra, abandonado pela família, mendigando nas ruas, uma chance de sobreviver? Eu falei assim, ó, eu posso entrar para tomar um copo de água? Aí ele, carinhosamente, ele abriu a porta. O que você sentiu nessa hora? Não, nessa hora o som parece que se abre, né? Essa porta aqui, o que foi para você? Aqui foi a entrada, foi o começo da vida, né? Antônio foi recebido no abrigo pelo ex-capitão Luiz Pereira de Souza. Dia 15 de dezembro de 95, entrei em pânico lá, para não fico mais daqui um dia. Você lembra da data? Lembro. Por que você lembra tão bem dessa data? Eu lembro da data porque foi nesse dia que tive uma experiência com Deus em que eu vi Jesus me abraçando e ali eu pude mudar. Luiz deu a Antônio o conforto e a chance de que ele precisava. Mudança iluminada, do esquecimento das ruas para uma vida intensa. Neste mesmo tempo, o ex-mendigo se casou com Teresa, também moradora de rua. Tiveram uma filha, conseguiu trabalho, uma vaga no hotel social da prefeitura, um lugar para morar. A improvável família sabe exatamente que nome dar para o que lhes aconteceu. Nós três aqui somos um milagre. 38 anos vivendo nas ruas. Bastaram 3 conhecendo a compaixão dos metodistas para que Antônio e Teresa recuperassem a dignidade. Eu cheguei a dormir na 23 de maio,
aqueles buracos que a gente crê. Cheguei e dormi ali. E hoje, quando alguém te perguntou, onde é que você mora? Eu moro na Brigadeiro Luiz Antônio, Bela Cruz. O atendimento a crianças é o tema de hoje da série especial que o Jornal Nacional está mostrando essa semana sobre o trabalho social de algumas das muitas igrejas evangélicas do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a ação dos adventistas e a dos batistas. O que pode acontecer quando alguém decide simplesmente ajudar, estender a mão para quem precisa? Bom dia, Milena. Dormiu bem? Bom dia, vamos acordar? Jovens demais para ter lembranças que só existem em sonhos. O dela esta noite foi com a mãe, com quem não pode mais morar. Mãe de verdade é que é bem melhor do que o sonho, porque ela é real. E o sonho não. Por que você não tá com ela? Sei lá, gente, não se demos bem muito não. Esta é uma rua especial. Aqui nestas casas, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, moram meninos e meninas que foram retirados da guarda dos pais por ordem da justiça. Essa aqui é a cama de Thaís, essa daqui é a minha cama. Elas viviam largadas nas ruas, pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, sofrendo todo tipo de violência. Alô? Oi, mãe. Eu fugi porque você queria me bater muito. Tchau, um beijo. Para dezenas de crianças que pareciam não ter futuro, este é o seu novo endereço. A Associação Evangélica Resgate e Ame, que muito bem poderia se chamar de Rua da Esperança ou da Salvação. Entra na minha casa, entra na minha vida. Hoje, o abençoado pão de cada dia vem pelas mãos dos integrantes da Igreja Batista Brasileira, uma das várias igrejas que derivam da Igreja Batista, fundada no século XVII na Inglaterra. Os batistas são hoje no Brasil 1,5 milhão de fiéis, que frequentam cultos em 7.500 templos. Outro é a alegria nos momentos de reunião. É uma grande família unida pela fé e tem suas regras. Escola todos os dias. Vai no colo, pequenininho vai no colo. Depois dos estudos, almoço, aulas de reforço, de música e de dança. Não tinham futuro. Hoje sonham até com a universidade. Simone é uma das poucas mães que ainda aparecem por aqui. A filha dela sabe que a esperança de reunir a família de novo está no abrigo. Eu me mantendo aqui dentro vai ser melhor pra ela, porque Quando você sair? Quando sair eu vou ajudar ela, porque se eu não ficar aqui eu não vou ter futuro, né? Você quer ser o quê? Advogada. Você quer ser advogada? O que você quer fazer quando você for advogada? Defender direitos das pessoas. A Rua Encantada, construída com o cimento da fé no Evangelho, só está no mapa graças à assistente social Gislaine. Vinda também de família muito pobre, começou dando atenção e carinho a crianças de rua em um banco de praça. Tudo começou de forma despretensiosa, apenas uma rua, mas a coisa foi chegando e aí a gente conseguiu comprar uma rua para as crianças, que uma rua sem sofrimento, né? Nesta favela do Rio, seguidores do Evangelho viraram pescadores de crianças mergulhadas na vida violenta do bairro. A função do Centro Adventista de Desenvolvimento Comunitário é ensinar a palavra de Deus e fazer sorrir, por dentro e por fora. A Igreja Adventista foi criada nos Estados Unidos no século XIX e tem hoje no Brasil 1.200.000 fiéis. Alimento saudável, sem agrotóxico para as crianças no segundo almoço do dia. Tem jeito de escola, mas o centro mais parece mesmo uma grande gincana, que começa aos 7 anos de idade e vai até os 15. Jogos, brincadeiras, música o tempo todo. Resultado? É muito gostoso de ficar. Mudou muita coisa, cara, em mim, porque antigamente eu não sabia muitas contas, assim, na escola. Aí depois que eu fui aprendendo aqui, aí eu até hoje estou aprendendo e estou na 7ª série. Indo em frente. Indo em frente. A transformação que acontece na vida de uma criança que vem pra cá não é pequena. São mudanças no corpo e na alma.
Há 5 anos, quando o projeto começou, a principal resposta para a pergunta o que você quer ser quando crescer era bandido. Hoje, bombeiro. Trabalhar na aeronáutica. Pediatra. Médico. Por quê? Para salvar as pessoas da dengue. O centro começou com uma sala bem pequena. Hoje já são 180 vagas para uma comunidade com sede de oportunidade. Para muitos deles, se não fosse essa ação social e religiosa evangélica, talvez não tivessem acesso a esses programas, a esses serviços. 500 crianças esperam por uma chance de crescer no rumo do bem pelas mãos de quem vive na prática os ensinamentos de Jesus. Num mundo de dimensões tão grandes, a gente vê que a gente pode proporcionar uma perspectiva de vida melhor para uma pessoa. Fazendo tão pouco. Tão pouco. Eu tenho certeza que elas podem ser alguém melhor. Tem uma passagem apocalíptica que diz o seguinte: não mais ranger de dentes, não mais pranto nem dor. E aqui é lugar de fazer o quê? Lugar de gente feliz. Lugar de sorrir, lugar de esperança. Esta semana, o Jornal Nacional está apresentando uma série especial de reportagens sobre a ação social de algumas de dezenas de igrejas evangélicas presentes no Brasil. Na reportagem de hoje, a reportagem que encerra a série, Flávio Fachel e William Torgano mostram a atuação dos luteranos no Rio Grande do Sul. A igreja luterana surgiu no século XVI na Europa. Chegou ao Brasil com os pomeranos em 1824. Hoje, já são 1 milhão de fiéis em todo o país. Forte ação social da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Rio Grande do Sul. A missão desse serviço foi justamente isso, de resgatar essa fé, né, e uma fé que tem que se articular com a vida das pessoas. Depois do culto, moradores pobres da região recebem cestas de alimentos doadas pelos agricultores luteranos. A sensação de Deus está sempre junto com a gente, olhando, ajudando. Estar com quem precisa. Os fiéis da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Rio Grande do Sul decidiram também estender a mão para mais gente que depende da terra aqui no estado. Eu sou negro sim, como Deus criou. Descendentes de escravos, esquecidos nos quilombos. E os índios guaranis que, depois de perderem as terras, viraram mendigos de beira de estrada. Entre duas comunidades tão diferentes, muitas semelhanças. O Brasil tem uma dívida social e que a igreja também tem uma dívida social com essas populações tradicionais que foram excluídas, marginalizadas, que não têm lugar ainda hoje na sociedade. Desistir jamais foi o que os moradores de Irecê, na Bahia, também aprenderam com a igreja. Na fazenda Nova Canaã, mantida pelo Instituto Ressoar da Universal, 600 crianças passam o dia estudando, brincando e praticando esporte. Um verdadeiro oásis numa região tão castigada pela seca. Esta é Dona Thelma, antes da fazenda Nova Canaã existir. Uma mulher que sofria com a seca e estava desesperada para salvar a família. 7 filhos chorando com fome. Amanhece o dia com fome, não tem nada para dar meu filho. E eu também com fome. Eu só imagino isso, de matar que fica mais melhor, porque se eu matar, para mim fica mais melhor por causa que ele fica sofrendo o tanto que ele quer ver sofrendo. 13 anos depois, esta é Dona Thelma. Aqui vocês encontraram trabalho? Com certeza, encontramos trabalho, escola. Casa para morar? Casa para morar. E a escola para eles, com certeza. Graças a Deus, não tenho nem como agradecer eles. É uma verdadeira cidade onde tudo é gratuito. Desde a fundação foram investidos 60 milhões de reais. Os números impressionam. 165 mil uniformes distribuídos. 5 milhões e meio de pães produzidos. Mais de 2 milhões de refeições servidas.
E ninguém brinca com saúde. Foram realizadas 20 mil consultas médicas e odontológicas. Os remédios são distribuídos e até óculos são comprados para quem tem problemas na visão. O transporte também é oferecido. A criança volta aos braços dos pais com banho tomado, alimentada e com pãezinhos para o jantar. Posso entrar um pouquinho? Pode. Dá licença, Roberto. O banheiro da casa foi construído com a ajuda da Nova Canaã. A preocupação é com o bem-estar também em casa. A família é humilde, mas se enche de orgulho ao ver que a filha tem a oportunidade de estudo. Ela vai para lá e eu estou despreocupada, porque tá lá, né? Tá com todo o cuidado do mundo. É esse mesmo cuidado que inspira o trabalho da Igreja Universal nos presídios de todo o Brasil. Só no estado de São Paulo, 2.500 obreiros visitam 150 unidades prisionais todas as semanas. 10 anos da minha vida nas drogas e do crime. A Fundação Casa, que abriga menores infratores, também recebe a visita de pastores. Para estreitar a comunicação entre os presos e suas famílias, a Igreja Universal mantém um programa de rádio. É a Rede Aleluia. Mais uma edição do Momento do Presidiário. O programa transmite as mensagens da família para todos os presos. E assim, conforta os dois lados separados por essas grades. Se Deus quiser, não vai demorar, ele está voltando para casa. Ele sabe disso, ele tem fé em Deus. A visão que antes se restringia ao espaço da cela, agora ganhou um novo horizonte. Do Brasil para Moçambique, onde a Igreja Universal se dedica a amenizar uma tragédia, como conta a repórter Letícia Gil. Voluntários da Igreja Universal nos guiam por vielas de bairros carentes. Olá. Tá bonito? O que tá bonito? Aqui, muitos garotos são chefes de família. Em Moçambique, há 1.600.000 crianças órfãs. Muitos pais morreram contaminados pelo vírus da AIDS ou abandonaram os filhos. Eles moram logo aqui. Sim, sim. Prince, 14 anos. Aparício, 11. Cândida, 8 anos. Fernando, 5. O pai morreu. A mãe saiu de casa. Como é que você cuida deles? Eu. Para chegar a hora de tomar banho, mando para tomar banho. Os 4 irmãos vivem sem a companhia de nenhum adulto neste cômodo. Há apenas uma cama, poucas roupas e um canto improvisado para preparar as refeições. São eles que cozinham. Assim como o Prince, o comportamento de Aparício revela um menino que amadureceu antes do tempo. Olha, repare só, o Fernando estava mexendo aqui no equipamento da nossa câmera e o Aparício logo chamou a atenção. Você não gostou do que ele fez? Não. Por quê? Estranho. A mãe deixou a casa há pelo menos 2 anos e não apareceu mais. Onde é que está sua mãe? Tem a casa do marido, no outro lado. Casa do marido? E por que vocês não vivem com ela? Não sei. Quem deixou vocês aqui? A minha mãe. Aparício tenta ser forte, mas é apenas uma criança. Ele chora ao lembrar dos pais. O garoto não segura as lágrimas e a pequena Cândida, de 8 anos, faz um pedido. Aparício. O que você falou pro seu irmão? Pra ele limpar a lágrima. Tem algum brinquedo? Vocês têm algum brinquedo? Não, sei. Qual?
Esse aqui. Esse aqui? Vamos pegar? É uma arma. É o único brinquedo que vocês têm? Exato. É seu? É sua essa arma? Tem uma equipe lá fora que está esperando para entregar algumas coisas para vocês. Vamos até lá para ver? Voluntários da Igreja Universal trouxeram comida e brinquedos. Eu gosto. Que isso aí? Você tem alguma boneca? É a primeira boneca? Mas já tem uma, você quer outra, Cândida? Outra? 2 bonecas? As crianças levam as sacolas para dentro de casa. É fácil notar a felicidade. Cândida ganha a primeira boneca da vida. E quando pergunto qual será o nome, a resposta é surpreendente. Qual é? Mãe. Do outro lado da cidade, Daniel e Cacilda também vivem sem os pais, que ficaram doentes e morreram. O principal apoio vem da vizinha e das doações, como a da Igreja Universal. Leva a boneca, tá aqui, boneca, tá aqui. E depois de fazer isso hoje, como é que você tá? Bom, um pouco aliviado, mas não 100%, porque tem umas coisas que eu vi aqui que eles vão precisar ainda mais de uma ajuda. Você sente falta de alguma coisa? Sim. Do que você sente falta? Da minha mãe e meu pai. É? Sim. Você gostaria que eles estivessem aqui? Sim. E você gostaria que eles fizessem o que pra você? Carinho. O menino demonstra uma força de gente grande. Arruma a casa, prepara as refeições, cuida da irmã e diz que quer ter 4 filhos. E como você vai ser para os seus filhos? Pai. Pai? Sim. E você vai ser como? Como é que você vai ser para eles? Você vai dar com muito carinho para eles? Sim. É? Meu amor. O trabalho dos voluntários da Igreja Universal não fica restrito às comunidades. Também chega aos hospitais da capital de Moçambique, Maputo. O grupo fantasiado está pronto para levar carinho aos doentes. Hoje, a visita será para crianças. Levar um pouco de alegria, né, às crianças e mais do que isso, fé e esperança para os pais, né, para as mães. De longe, já é possível ouvir a festa. A alegria invade os leitos do hospital. As crianças doentes abrem um sorriso. Recebem orações, mensagens positivas. Amém. Amém? O hospital também recebe doações. Vai ajudar as crianças, né? Obrigada. Isto vai ser distribuído para as crianças, principalmente nos setores onde temos crianças mais pequenas. Muitas crianças do hospital estão com problemas sérios de saúde. Nesta tarde, no meio de tantos semblantes entristecidos, o gesto simples fez a diferença. E fazem esse trabalho muito bom, muito bonito, porque eles incutem nas pessoas a questão de autoestima, valores morais. Mensagem que chega até onde poucos se arriscam a entrar, como nesta comunidade no interior de São Paulo, em que pessoas que tiveram hanseníase, mais conhecida como lepra, recebem ajuda dos fiéis.
a igreja fica lotada. Este homem está internado há 2 anos. Obreiros o acompanham até o culto. É bom a gente sair um pouquinho, né? Depois das orações, ele volta com mais esperança para o hospital. Ele participou da reunião e um voluntário vai levá-lo até o pavilhão, onde ele fica internado, onde ele recebe os cuidados médicos. Uma das voluntárias é a dona Isolina. Ela é uma fiel da Igreja Universal. Teve hanseníase, ficou curada, voltou para a família e faz questão de ajudar quem ainda está necessitado. E é por causa do sofrimento que a senhora passou que hoje a senhora faz esse trabalho de voluntário? Para ajudar os outros? Essa é a ideia. Para me passar para eles o que eu já sofri, né? Então, e hoje em dia, graças a Deus, não sofro mais, né? São pessoas que dedicam algumas horas do dia para outras que precisam apenas de uma palavra de conforto. Mensagem que também motiva um brasileiro em outro continente. Ele dedica a vida a combater a matança de albinos na Tanzânia. A discriminação é muito intensa porque eles são tidos por muito como pessoas que não merecem respeito. Falando um português assim bem prático, muitos são tratados como animais até. A situação mobilizou a Igreja Universal do Reino de Deus. Acompanhamos pastores e voluntários em visitas a albinos. Zainabu tem 30 anos. Cria sozinha 3 filhas. A mais velha, assim como a mãe, é negra. As menores nasceram albinas. E eles vieram morar aqui para tentar se proteger, né? Essa família morava numa outra região, só que 3 vezes homens tentaram invadir a casa deles para atacar as crianças. O ataque havia partido de quem ela menos esperava. Dá para perceber que é até difícil para ela poder falar. Fala bem devagar, semblante bem triste, porque ela está dizendo aqui que é muito ruim para ela sente muito mal em falar sobre esse assunto, porque o pai das crianças tentou matar os próprios filhos. A crueldade é impulsionada por uma superstição. Os criminosos vendem as partes do corpo dos albinos para curandeiros. Eles acreditam que elas vão trazer saúde, sorte e riqueza. Desde 2006, foram registrados 67 ataques. 56 terminaram em assassinatos. Mas esse número pode ser bem maior. Mas hoje é um dia diferente. As doações da Igreja Universal vão ser importantes. O semblante triste dá lugar a um sorriso tímido. As crianças ganham presentes, ficam entusiasmadas. Zainabu observa a alegria das filhas e parece não acreditar. Um senso de humanidade é mínimo, é 0. Eles prezam mais o dinheiro do que o próprio ser humano. Então esse é o trabalho da igreja, levar a consciência de que a vida vale mais do que o dinheiro. Que o ser humano é maior do que tudo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amém. A maior população albina está na África. Só na Tanzânia são 170 mil. A expectativa de vida dos albinos aqui é de 35 anos. A falta de informação e a pobreza prejudicam ainda mais a saúde deles. As situações dramáticas estão espalhadas por todo o país. Percorremos ao lado dos pastores e voluntários 400 quilômetros rumo ao norte. As histórias assustam.
Hannah, de 20 anos, vive nesta casa simples. Hannah tem câncer de pele em estágio avançado. Fica sempre com o rosto coberto. Precisa da ajuda do outro irmão. A situação é delicada. Ela teria que ir ao hospital, mas não vai. Bom, ela deveria tomar um remédio hoje, mas acabou. E ela está esperando alguém trazer o remédio para ela amanhã. O auxílio da Igreja Universal chegou em uma boa hora. Bom, vocês trouxeram aqui algumas roupas, trouxeram alimentos, material de higiene pessoal. Eles receberam alguns donativos. E vocês, o que vocês ganham com isso, quando vocês doam? Nós ganhamos, na verdade, a satisfação de vê-los sendo ajudados.